Gostou da musiquinha, né? Agora fica na cabeça. A gente tinha que abrir esse vídeo aí com a musiquinha do Naruto, tá ligado? Por quê? Da flautinha lá com o mercado caindo. Essa mesmo. Se pesquisar a musiquinha flauta Naruto, já vai aparecer. Flauta Narutinho. E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo belezinha? E aí, Cap? Replicando a intro. A Peraí princípio que eu misturei as deu ruim. músicas. Eu misturei as músicas, velho. Eu cantei a do Countdown. Tá misturando tudo aí, tá loucão. É isso aí, pessoal. Deu ruim, compramos errado, estamos falindo, já era, deu tudo errado aqui, perdemos dinheiro. No canal. Acabou todo o projeto aqui, já era, não deu certo. Cada um saca metade e vai embora. E aí, como você tá se sentindo, Cap, com a semana que a gente passou? O pior é que eu fico mais triste, que eu tava olhando os preços hoje de casamento, esses 650 conto que eu coloquei aqui, não dá pra pagar nem o bolo. Tava fazendo um levantamento já? A gente vai ter que ganhar dinheiro com isso aqui, Diego. Vai. Puxa o mercado pra cima aí. Eu já falei, pelo menos a minha meta de casamento vai ser 20k, tá ligado? Vai ser o que eu tô mirando pra gastar aí uns 20k pra ser barato ainda. Vai ser em 2025 isso, né? Eu gostaria que fosse antes, 2024. Vai ser. Se só der em 2025, vai ser 2025. Com esse mercado aí, você torce pra ser 2025. É nada, eu acho que a gente levanta antes. Deixa eu transicionar a tela aqui pro pessoal entender melhor do que a gente tá falando aqui. Essa aqui é a situação nota do mercado. Tomara que seja bear market, tô nem aí. Vamos comprar já esse negócio da baixa e foda-se. Eu tenho minhas dúvidas se a gente já tá entrando em bear market ou não, ou se isso daí tá sendo só um puta pullbackzão pro último rally de alta. O que me deixa considerar é o seguinte: se a gente tá em bear market, entrando em bear market agora, significa que o nosso topo desse ciclo, ele foi completamente diferente de todos os outros ciclos. Foi fraco, né? Além dele ter sido fraco, primeiro que foi... Deixa eu puxar o gráfico pra explanar melhor. Puxar o gráfico mensal aqui. Além dele ter sido uma alta menor, a gente não ter tido aquele agulhamento que normalmente os picos fazem, né? Ó, normalmente ele puxa esse daqui que foi o topo duplo de 2013 aqui, né? A gente teve um topo local e depois um topo duplo. E depois a gente teve, no outro ciclo de 2017, a gente teve um topo. A gente não teve esse pico e já um retorno direto. A gente teve um pico que ficou aqui por algumas semanas, lateralizado, e depois a gente teve um segundo pico aqui nessas últimas 2 semanas anteriores. Então, se isso daqui foi o topo do nosso ciclo, ele está sendo diferente de todo o histórico que a gente tem para trás. E essa alcinha que tá formando aí nessa xícara? Aqui, não sei se ele configuraria como padrão de xícara aqui. Talvez se ele for formar um padrão de xícara, vixe, vai demorar pra caraca aqui, né? Ele vai ter que fazer isso daqui mais ou menos. O anterior aí não conta? Eu não faço ideia. Esse anterior aqui ele descaracteriza. Ele formou uma xícara aqui, uma alça, e aqui no rompimento a gente teve essa alta aqui, né? Esse padrão aqui que a gente tá falando mais ou menos. A gente teve uma xícara, a formação da alça aqui, e quando a gente rompeu a linha do topo da xícara, a gente teve a puxada da alta, né? Isso daqui, no caso, representou 30% de alta depois do rompimento da xícara. Pode ser que a gente esteja construindo uma nova xícara aqui, né? E um movimento um pouco menor do que esse, menos volátil, mas ainda assim a gente esteja desenhando um padrão de xícara aqui e a gente esteja chegando pelo fundo da xícara, talvez. Quem sabe? Né? A gente esteja fazendo mais ou menos isso aqui, para fazer depois uma alcinha aqui. Se a gente estiver desenhando isso daqui, a gente vai ter esse movimento para depois de janeiro. Ó, aqui tá dando dia 31 de janeiro. Então, se isso daqui for formar um padrão de xícara e depois a gente tiver uma alta, a gente tá falando do ciclo ficar estendido até o final de março, final de abril, para formar o pico dele. Caralho. Isso entra um pouco em confluência, porque eu falei acho que uns 2 vídeos atrás. Eu tava hoje de tarde digitando os cortes e eu tava reassistindo os meus vídeos, né? E eu lembro que eu comentei que
Algumas pessoas estão prevendo que esse ciclo seja um pouco estendido em relação aos outros ciclos. Na verdade, existe um consenso geral já que a cada ciclo, o ciclo ele é mais estendido. Tanto a pernada de alta quanto a pernada de baixa, né? Ela acaba levando mais dias para acontecer. Então, algumas pessoas estão começando a acreditar que esse ciclo possa ser estendido e que a gente tenha a pernada de alta lá para março, por exemplo. O que eles previam que aconteceria agora em dezembro, eles estão jogando, sei lá, 3 meses para frente. Dado como o gráfico está se desenhando. Mas era o raciocínio que eu estava falando agora há pouco. Se isso daqui for o nosso topo, vai descaracterizar todo o histórico que a gente tem do topo dos outros ciclos. Então, se a gente já estiver entrando em bear market e o nosso topo foi diferente, nada garante que o nosso bear market seja igual aos dos ciclos anteriores. Então, pode ser que se isso daqui foi um topo e a gente está começando a corrigir para entrar em bear market, esse bear market pode ser completamente diferente. Ele pode ser curto, pode não ter uma caída tão vertical, pode ser muito longo. Então, se isso daqui for se confirmar o topo nosso de 2021, né, do ciclo aqui, muito provavelmente o bear market vai ser diferente. E se isso daqui não for o topo, a gente ainda vai ver o topo no primeiro trimestre do ano que vem, talvez. Esses são os cenários que o pessoal tá estipulando por aí. Meu amigo, pra quem tava triste com Bitcoin alto só em dezembro, pode esperar então até um carnavalzinho aí pra beber cerveja em casa com o financiamento do Bitcoin. Quem sabe? Normalmente, falando mais da manipulação, né? Se todo mundo tá apostando que vai acontecer alguma coisa, normalmente o mercado é manipulado para fazer o oposto. Então tava todo mundo acreditando que a alta do Bitcoin ia acontecer agora em dezembro, o último rally nosso ia ser agora em dezembro. Aí eles vão lá e seguram o preço, na verdade derruba ele para que não aconteça em dezembro. Mude toda a expectativa do mercado, todo mundo começa a acreditar que já estamos em bear market, já vai cair direto, e todo mundo começa a abrir posições pro outro lado, para posições de short, né, apostando na queda do Bitcoin, para depois eles virarem novamente o mercado pro outro lado e captar a liquidez de todo mundo. Então, normalmente, a manipulação vai contrário ao que as pessoas estavam acreditando. E tava todo mundo muito pesado na ideia do Plan B e que agora em dezembro a gente já tá batendo $130 mil. Então pode ser que o mercado esteja fazendo esse movimento contrário. Agora explica pra galera o que isso aí muda na nossa estratégia. Nada, absolutamente nada. A gente segue comprando como se não houvesse amanhã. Na verdade, se cai, a gente vai comprar mais feliz, né? Eu tô falando, por mim que viu, se for bear market, pra mim é até melhor. Já começa comprando na baixa agora. Começa comprando o preço médio baixo agora. A gente vai melhorando o preço médio, né? A cada compra a gente vai melhorando. Você viu que já baixou algumas centenas de dólares só numa compra de Bitcoin. Daqui a pouco a gente vou entrar mais a fundo nele. Só queria comentar um negócio aqui. Esse daqui, como foi o fechamento semanal, né? A gente fechou o candle da semana. E aqui a gente fechou um candle doji, né? Não tá exatamente um doji de livro. Existe um pouquinho do corpo do candle. Mas isso daqui representa que a semana andou, os 7 dias da semana, o preço subiu, foi pra cima, foi pra baixo e terminou mais ou menos onde começou. E normalmente eles dizem que esse candle de doji é um candle de continuação do movimento. Ele continua o movimento anterior. Então, se a gente for seguir mais ou menos essa ideia do significado do doji, a gente pode seguir na tendência de queda que a gente estava anteriormente nessas outras 3 semanas. Você pode ver que aqui, por exemplo, a gente teve uma semana de doji e ele seguiu o movimento anterior, que era o movimento de alta. A gente teve em outros cenários, doji, outro doji, sempre seguindo o movimento anterior. Em alguns poucos casos, o doji representa uma reversão de tendência, mas é muito menor do que o padrão de continuação. Então, pode ser que para essa próxima semana a gente ainda tenha um pouco mais de queda. Eu tô acreditando que a gente vai ter um pouco mais de queda ainda. Promoção até o Natal, resumindo. Mais ou menos por aí. Se você pegar o que a gente fez aqui, da queda inteira, a gente caiu e formamos um caixote nessa região, mais ou menos, né? A gente formou um caixote nessa linha aqui. E a gente tá preso dentro desse caixote desde o dia da queda. A queda foi no dia 4, a gente tá lateralizando dentro desse caixote. Então pode ser que a gente lateralize mais alguns dias, talvez para a próxima semana, e faça um rompimento para baixo. Ou a gente se recupera e faz um rompimento para cima. É aquela coisa, ou vai para cima ou vai para baixo, né? As duas direções possíveis que tem pro mercado aí. Qual que é a chance aí? 50 para cima, 50 para baixo. Sempre isso. Puxando aqui pro curtíssimo prazo, a gente tava formando uma linha de tendência de alta aqui, e a gente tá rompendo ela agora na abertura do diário. Eu tava acompanhando hoje durante o dia, a gente tinha formado essa recuperação dessa linha de tendência de alta, e na abertura do diário, agora às 10 horas, a gente rompeu essa linha. Ou seja, a gente veio, bateu
no topo do caixote, por volta dos 50 mil. Fomos rejeitados mais uma vez, ó. A gente bateu aqui, rompemos e voltamos. Depois a gente bateu de novo e caímos. Acabamos de bater de novo na resistência do caixote e estamos caindo. Então a tendência é que o preço, pelo menos no curto prazo, nas próximas horas, talvez 1 ou 2 dias, o preço recue para buscar a base do caixote novamente antes de decidir se ele vai subir ou não. E como muito provavelmente a gente está vindo de uma semana de um candle de doji, pode ser que se o preço buscar a base do caixote de novo, ele possa romper. E aí a gente tenha mais uma semaninha de baixa aqui. Vamos acompanhar como que vai desenrolar, né? Se ele romper o caixote e vir buscar aqui a resistência dos 42, que foi onde a gente chegou, né? A gente pode caracterizar num fundo duplo. Então pode ser que a gente tenha uma última pernada antes de fazer um padrão de fundo duplo para voltar a virar a tendência para alta de novo. Então talvez a gente ainda tenha mais uma semana de promoção para manipular os preços e ver como que a gente vai estar operando nesse tempo, né? Aí deu fundo duplo, é lua. Normalmente o padrão de fundo duplo ele tem uma grande probabilidade de reversão de tendência. Então se a gente está vindo na tendência de queda e faz o padrão de fundo duplo, provavelmente a gente vai subir. Se acontecer de subir, a gente vai enfrentar algumas resistências no meio do caminho, né? Antes da gente voltar a pensar em romper máxima histórica ou qualquer coisa do tipo, a gente tem que pensar o seguinte: a gente vai ter a nossa resistência da média da EMA 8 aqui, que atualmente ela está por volta dos 55 mil. É uma resistência forte que a gente vai bater. E a gente ainda precisa quebrar essa linha de tendência de baixa que está sendo formada aqui, ó. A gente já está respeitando ela há alguns dias. Então, se o preço bater nos 42 e voltar a subir, muito provavelmente a gente vai dar uma cabeçada aqui por volta dos 48 a 50 mil. Depois que romper, a gente vai voltar a ter uma resistência aqui nos 55, para depois voltar a ter uma resistência lá nos 70 e pensar em rompimento de topo histórico a partir daí. O cenário que está desenrolando é que a gente ainda vai ter alguns dias, talvez semanas, de preço enroscado antes da gente conseguir romper topo histórico. Isso se a gente considerar o cenário de que ainda não entramos em bear market e ainda vamos fazer o nosso topo. Se a gente estiver entrando no cenário de bear market, a gente vai possivelmente ver um pullback nas próximas semanas para vir mais queda, né? Segurar as calças e ver onde a gente vai parar. Aí é tipo assim, o nosso cenário pode continuar lateralizado até explodir o topo e a gente vai comprando R$100 por semana aí, do mesmo jeito. Isso. Pode cair aí até o mundo acabar e a gente vai continuar comprando R$100 até o mundo acabar. Isso. E pode continuar nessa lenga-lenga aí e a gente vai continuar comprando R$100 até o mundo acabar também. Basicamente. Das três direções possíveis que o ativo pode andar, né? Acima, para baixo ou pro lado, nas 3 opções a gente continua comprando. E a estratégia boa é a estratégia de achar o cu da moça. Ah, não funciona isso. O trader que fica tentando, trader e investidor, né? Que fica tentando achar o ponto exato para fazer a melhor compra ou a melhor venda, ou ele acaba perdendo muito dinheiro, ou ele acaba sempre perdendo o timer e não consegue fazer as operações do jeito que ele queria. Tipo a gente comprando semana passada. Pois é, a gente achava que tava comprando um fundo e na verdade não era tão fundo assim. A gente comprou o meio de uma lateralização, no caso. Ah, não foi ruim. A gente abaixou todos os preços médios, mas a gente poderia ter pensado uma entrada gradual. A gente vacilou. Acho que não, acho que a gente ainda não tá bem. Por enquanto a gente simplesmente, como a semana foi um doji, a semana simplesmente, da onde a gente comprou, ficou. Não andou muito os preços, tá ligado? A gente precisa ver o Bitcoin andar pra alguns lados, ou pra cima ou pra baixo. Aí se ele andar pra baixo, a gente vai ter a oportunidade de comprar mais barato e fazer o nosso DCA. Se andar pra cima, provavelmente essas moedas mais novas que a gente comprou, a gente não vai acabar mexendo nelas, né? A gente não acho que não mexe nela nem andando pra baixo, na real. Agora só se ela andar muito pra baixo. Ah, tem que ver como que vai se movimentar. Não dá pra ter bola de cristal e tentar adivinhar, tá ligado? É que assim, como a gente gastou todo o nosso caixa e acabamos comprando acima da porcentagem ideal, né, que a gente definiu pra carteira dos 2%, então a gente ainda tem uma margem para que a moeda possa cair antes da gente precisar fazer um custo médio nela. Mesmo que a gente caia, se a gente não perder a nossa tendência semanal, né, que foi o critério que a gente estipulou para elas, acho que a gente tá tranquilo por enquanto. Inclusive, nenhuma perdeu e parece que estão um pouco longe de perder ainda, né? É, a piorzinha de todas era a FTT, né? Se eu não me engano, era. Vou puxar a FTT aqui. A FTT é que tá é o que o preço mais se aproximou perto do suporte da semanal. O suporte dela ainda tá em $32. Ela ainda tem uma margem para cair da onde tá o preço agora de 19%. E durante a semana ela chegou a ameaçar bastante queda, né? Na semana passada ela chegou a 13% de virar a tendência. Mas o preço recuou. Então essa aqui é a pior moeda dessas que a gente entrou, mais arriscadas. Mas mesmo assim ela ainda pode cair 20% ainda, que ainda tá confortável pra gente, né? Antes da gente pensar em qualquer tipo de movimentação. Exatamente. A gente não vai vender essas moedas tão cedo. Vai dar um mês aí antes da gente vender. E se a gente precisar vender, né? Em quesito de sair da moeda, eu falo. Então, como a gente estipulou a nossa movimentação baseada no gráfico semanal, o gráfico
semanal ele move com uma certa lentidão, né? Ele demora meses para acontecer uma reversão, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu nesse período aqui, ó. Se a gente pegar a queda de maio, foram 15 semanas pra gente ter a reversão do preço. Quase 4 meses. Pois é, quase 4 meses. A gente já faz um tempo que a gente tá na tendência de alta, né? Estamos há 4 meses também, 15 semanas. Então, pode ser que a gente tenha errado, talvez, o time da compra, porque seria muito melhor a gente ter comprado aqui na barra de reversão do que no meio, no final do suposto ciclo, tá ligado? Mas o gráfico semanal, ele dá muito espaço e muito tempo pra gente pensar. Essa que é a vantagem de trabalhar no gráfico semanal. Os alvos são muito longos, o período são muito longo. Então a gente tem muito tempo de movimentação do preço, do Bitcoin, do mercado total, para pensar no que a gente vai fazer. A gente não precisa de uma tomada de decisão tão rápida. A gente pode pensar com mais calma, ver a evolução, ver como que tá a movimentação. Então trabalhar no gráfico semanal pra gente, ele coloca muito menos pressão em cima das nossas decisões do que trabalhar em gráficos menores. Pra gente, que a gente tá fazendo uma movimentação por semana, é excelente, porque a gente confere só como foi a movimentação da semana aqui na barra semanal e vai acompanhando, né? E até porque a gente não quer ficar trocando de moeda igual troca de cueca, né? A gente quer deixar essas moedinhas aí, gerar o que tem que gerar, premir até o último caldo antes de desfazer dela. Sim, a gente não quer trabalhar tanto com o lado especulativo dela, a gente quer trabalhar mais com o lado de investimento nela. E investimento a médio e longo prazo, né? Pelo menos. Senão a gente, vamos olhar no gráfico diário, a gente tinha metido Shiba, Doge, só essas bostinhas aí. É o que eu falo, por mais que seja uma shitcoin, se a gente for pensar em especulação, trades de horas, talvez 1 ou 2 dias, qualquer moeda vale, não importa os fundamentos da moeda. A gente vai olhar pro preço, se ele tá subindo, descendo, se tá com estrutura de alta, estrutura de baixo, e a gente manipula os nossos trades em cima disso. Agora, como a gente tem um perfil mais de investidor, né, de comprar o projeto, segurar e esperar a evolução desse projeto, a gente não compensa nem usar shitcoins como referência, nem tempos de gráficos tão curtos. Porque não faz sentido, a gente tá olhando pro longo prazo, pra evolução do projeto no final das contas. Meu amigo, só de lembrar que hoje a gente vai colocar o nosso 15º aporte, famoso R$1.500. Batemos R$1.500. Vou trazer uma última informação antes da gente passar dessa parte de análise gráfica. Eu tava acompanhando o rate dos contratos de long e short do Bitcoin. Por mais que aqui, na última hora, a gente esteja uma predominância dos contratos de shorts, ou seja, tem mais gente apostando na baixa nessa última hora, quer dizer que provavelmente no curtíssimo prazo o mercado vai tentar capturar essa liquidez dessas pessoas que estão apostando em short, jogando o preço do Bitcoin para cima. A nossa situação, quando a gente olha o long short dentro do período de 24 horas, dentro do período diário, as coisas não estão evoluindo boas. A gente saiu do dia 7 de dezembro, onde a gente tinha 50,25% das operações em operações de short, ou seja, tinha 0,25% mais pessoas acreditando na queda do que na alta, e o nosso ratio subiu, ou seja, nesse momento a gente está com 50,24% de todas as operações abertas no Bitcoin apostando na alta. Então a gente está vendo um interesse muito maior das pessoas acreditando na alta ao longo dos dias. Então, isso daí faz confluência com aquela ideia de que eu acho que a gente ainda pode ter um pouco mais de queda. Enquanto esse ratio não virar, a gente ter mais pessoas apostando na queda para que as instituições joguem o mercado para cima para capturar a liquidez delas, pegar os stops delas, eu acho que a gente ainda não vai ter uma semana de alta. Eu ainda aposto numa semana um pouco mais de baixa. Baseando nisso, é esse ratio que a gente pegou no dia 25 de novembro. A gente tava com 52,48% de todas as operações achando que o Bitcoin ia cair. E se a gente vir aqui no gráfico, pegar o do dia 25 de novembro, qual foi o movimento do gráfico nesse período? A gente teve aqui, o mercado sendo jogado para cima, pegando toda a liquidez das pessoas que estavam acreditando que o mercado ia cair. Então, normalmente, não é uma regra, mas normalmente o preço anda contra a manada. Se a manada tá achando que o preço vai cair, muito provavelmente o preço vai subir. E se a manada tá achando que o preço vai subir, muito provavelmente ele vai cair. Então, essa é a confluência da análise que eu acho que talvez para a próxima semana, essa aqui, talvez metade da outra, não sei, a gente ainda veja um pouco mais de queda. Pelo menos no curto prazo, né? E a nossa carteira, cadê? O nosso gráfico. Nossa carteirita está aqui. Mostra aí nosso preju. Nosso incrível preju aqui de R$1,60 nas últimas 24 horas. Na verdade, o que aconteceu com a gente, mostrando aqui o histórico de todas as moedas, né? A gente teve 5 que a gente compraram, todas elas caíram. A gente teve a Solana aqui, que foi a maior queda, 13% de queda, 10% na Matic, 7% na VAX, 6% na FTT. A Polkadot foi uma que segurou,
teve uns 2% de alta. Essas aqui são as moedas mais especulativas, né, que a gente tá apostando. E a Chainlink, que foi a nossa última aquisição dentro do caráter de holding, ela teve uma leve altinha aqui de 0,5% mais ou menos. A gente tá 3,5% abaixo agora, no geralzão da carteira mesmo. Essa queda toda aí tá representando 3% de perca só. O total ali, né? Do total. Não, mas 48 contas dá 3,5%, mano. O pior momento da nossa carteira até agora. Se você pegar pelo desenho que o gráfico formou, a gente deu uma lateralizada aqui no topo, né? Mais ou menos o que o Bitcoin tá fazendo, seguindo o movimento dele. A gente não pegou isso daqui nos últimos 2 meses, porque a gente vinha surfando a alta do Bitcoin, né? A gente começou o canal mais ou menos por aqui. E tem o fato de cada aporte dar uma mexidinha nesse gráfico ainda. Inclusive, eu vou até adicionar o DAI aí de uma vez, que a gente já comprou em USDT, e como não muda. Eu tava pensando sobre isso. Talvez seja interessante pra gente não deixar essa semana a moeda em DAI, por causa da diferença que tá sendo paga agora na Binance, na poupança. Você fala em deixar ela em USDT mesmo. A gente pode deixar em USDT mesmo. Não é o ideal, né? Visando a qualidade da moeda, mas como a Binance cortou o incentivo pela DAI para 2% da poupança e subiu da USDT para 5%, talvez seja mais interessante a gente só deixar ela em USDT mesmo. A gente ativa a poupança dela e deixa ela na poupança USDT. Foi o que eu fiz na minha conta particular. Eu peguei as minhas DAIs, eu tinha uns $500 mais ou menos em DAI e eu converti eles para USDT, né? Pra poder pegar a porcentagem maior de lucro. Então já vou até adicionar aí. Se quiser atualizar, já vai estar atualizado. Mostrar pro pessoal aqui, essa daqui é a nossa situação de compra no Bitcoin, né? Semana passada a gente fez uma compra e a gente comprou ele abaixo do nosso preço médio. Na ocasião o Bitcoin estava por volta dos 50 mil, então a gente realizou uma compra aqui. Então essa seria a nossa quarta compra abaixo do preço médio, contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, contra 7 compras que o preço andou acima do nosso preço médio. Então hoje o preço não está muito distante do nosso 0 a 0, por assim dizer, né? Então se a gente tiver mais algumas semanas de queda, a gente vai conseguir comprar bastante quantidades, melhorando o preço médio, forçando ele para baixo. Dessa compra, que foi a última que a gente fez no último vídeo, para essa compra, a gente melhorou o nosso preço médio em cerca de R$500. Não, $500, se eu não me engano. $500, isso, $500. A gente tava com 53,800, quase 900 no preço médio. E essa compra puxou o preço médio para 53,300 mais ou menos. É porque, tipo, também foi uma compra um pouco maior. Como a gente comprou $18 do Bitcoin, né? A gente fez uma com R$100. É como se fosse o aporte inteiro só no Bitcoin, né? É como se fosse... A gente tava comprando média de $6,50, mais ou menos, $6, 5 e pouco. Então foram, tipo, 3 compras numa tacada só aí, vamos falar assim, 3 compras semanais numa tacada só. Com o preço, né, abaixo da nossa média, a gente forçou muito o nosso preço médio para baixo. Melhoramos o preço médio. E se tudo der certo, continuar essa quedinha aí, semana que vem nós já estamos comprando pelo menos $1 de Bitcoin já. Pois é. Essa semana a gente não vai ter movimentação, né? Vai deixar tudo parado em dólar mesmo. Essa semana foi $17 que a gente adicionou, mas a porcentagem do dólar agora, como zerou, a gente precisa repor ele um pouco. Você lançou ele como DAI, né? Lancei como SDT. Como Tirei SDT? do DAI. É que Beleza. o DAI tem uns farelinhos aí que é difícil de tirar, eu prefiro deixar eles aí. Tá bom. Então tá lançado como SDT agora. Vou tirar um gráfico maior aqui. Então a gente tem o nosso preço voltando pra... Clica no de 7 dias. O de 7 dias tá bonitinho de ver até. Aí, ó. O 7 dias ficou positivo por causa do aporte, né? A gente tirou do bolso a queda que a gente teve de semana passada até agora, vamos falar assim. Os R$100 que caiu a queda, né? Aí, mas o foda é que nós não vamos comprar, né? Triste dia. Pois é, né? Mas acontece. Pensa pelo lado bom. Semana passada a gente comprou um caminhão de moeda, tá ligado? Não, eu penso pelo lado bom que a gente tá seguindo a estratégia. Eu odeio sair da estratégia nessas paradas, velho. Sim. A nossa estratégia que a gente traçou de ter 10 ativos e manter eles com porcentagens fixas dentro da carteira é uma estratégia que é feita pra gente não ter medo de executar ela, seja na alta ou seja na queda. A gente não precisa usar o fator emocional na equação para tomar nossas decisões. A gente simplesmente segue o nosso setup. Nosso setup mandou vender, a gente vende. Nosso setup mandou comprar, a gente compra. Simples assim. Acho que o único fator emocional nisso tudo é a parte de caixa que a gente vai formando em dólar, né? A parte de dólar tá ali pra ser usada. Ela não tá ali
aí pra ficar inflando de dólar pro resto da vida. Então eu acho que o escape emocional eu acho que vai ser ali. Mas de resto, a gente só mantém a porcentagem e já era. Na verdade, a porção de dólar, se não for fazer o que a gente fez na semana passada de executar a porção inteira na compra, ela acaba servindo como uma âncora pra você, né? Se a sua carteira subiu, a sua porção de dólar vai estar teoricamente travada ali, né? E aí você vai saber, se ela subir, você realiza, transforma em dólar. Se ela cair, você compra. Se a gente não zerar a porção de caixa num movimento de queda como esse que a gente teve, a gente usar só a porcentagem que diz que é referente ao movimento, a gente sempre vai ter caixa para comprar, não importa o quanto o ativo caia. No caso aqui, a gente não tem hoje caixa para comprar mais além do aporte. Se a gente tivesse só executado as porcentagens padrão devida, hoje a gente teria, sei lá, alguns dólares ainda para usar de caixa e comprar. Mas, consequentemente, na semana passada a gente teria comprado muito menos promoções boas. E nem teria comprado as moedas tudo novas. A gente tinha comprado a Chainlink e olha lá. Sim, provavelmente só teríamos entrado na Chainlink. Acho que semana passada foi uma soma de N fatores. Não só a queda, mas como um pouquinho do nosso caixa e a vontade de executar a carteira do jeito que a gente já tinha pensado. A gente, na verdade, eu devo admitir que talvez eu tenha ficado um pouco mais emocionado com a queda do que deveria, mas foi uma boa oportunidade pra gente já concretizar a carteira de uma vez só, numa tacada só. Então, mesmo assim, eu tô feliz com a opção ainda. A gente montou a carteira, já travamos ela, já tá consistente, agora é só a gente continuar trabalhando nela. São 3 meses de carteira ainda, a gente já tem R$1.500 aí, ó. 750 contos. Por que você compra com R$1.500, Jade? Ah, dá pra comprar um celularzinho maneiro aí, não dá não? Um Pocophone? Um Pocophone? Eu não sei, eu ando realmente por fora dos preços de celulares, eu não sei o que daria pra comprar, mas uns smartphones aí, mais ou menos, médio assim, talvez acho que já daria pra estar comprando eles. Comprar uma TV, dá pra comprar uma TV já. Uma TV boa já dá pra comprar, realmente. Uns 40 polegadas se bobear. Uma boa TV já dá pra comprar. Não sei se daria pra comprar uma Smart TV da hora, né? Acho que as Smart estão mais pra 2.500, 3.000, né? Deixa eu ver, TV até R$1.500. TV, tem uma Zaok de 32 polegadas, 39, mas já não sei se é Smart, então foda-se. Eu acho que não seria Smart, não. Acho que a Smart vão pra casa dos 2, 3 mil, mais ou menos. Mas já é uma TV legal. Se semana passada a gente comprou um celularzinho mais ou menos, a semana já comprou uma TVzinha, tá ligado? Vamos continuar acompanhando aí e ver como que a gente evolui. Daqui a pouco a gente tá comprando um Uninho com uma escada no teto aí. Um Uninho, pô. Fusca não, Uninho. Daqui 2 meses a gente compra um Fusca já, amigo. É nada, Fusca tá ficando caro. A menos que for comprar aquele pau velho tudo enferrujado, cheio de buraco lá. Não, eu falei Fusca, não falei um Fusca bom. É bom. Tá, justo. Aí é justo. Vamos lá, a gente tem mais alguma coisa pra trazer? Acho que não, só se tiver alguma notícia aí. Você tinha falado de notícia? Eu tenho uma notícia boa pra mostrar aqui. Essa notícia aqui. Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei para regulamentação de criptomoedas aqui nas terras tupiniquins, meus amigos. Temos um projeto de lei para regulamentação das criptomoedas. Esse é o de 2000 e bolinha lá, desde 2015, se não me engano? Exatamente. Eles pegaram um projeto de lei que já tinha sido falado em 2015. É a lei aqui, ó, 2303 de 2015, do deputado Áureo Ribeiro, que previa a movimentação de regulamentação das criptomoedas. Se a gente for pegar as nuances de o porquê aconteceu isso, meio que de surpresa, foi uma jogada de interesse dos deputados contra o Senado, porque o Senado ele havia chamado alguns representantes de algumas corretoras. A gente teve da Foxbit, teve uma outra corretora brasileira também e um representante da Binance para o Senado deliberar sobre a regulamentação de criptomoedas. E os deputados, vendo o que o Senado estava fazendo, eles não queriam que o projeto de lei fosse sugerido pelo Senado, porque quando acontece isso, o poder de modificação do projeto de lei fica na mão do Senado. Os deputados não podem fazer muita coisa, os deputados só vão votar se vão aprovar ou não. Então, os deputados correram para aprovar um projeto de lei antes que o Senado pudesse lançar o projeto deles, porque assim, o poder de manipulação do projeto ficasse depois na mão dos deputados. Ou seja, os deputados lutando contra o próprio Senado para satisfazer o conflito de interesse deles, entendeu? Famosa política. Não tem jeito. O cara fica medindo pau lá o dia inteiro. Política é sobre quem consegue roubar mais do outro, quem tem mais poder sobre o outro.
A minha consideração sobre política é essa. Como foi um projeto de lei antigo, que eles pegaram de 2015, fizeram a aprovação do texto às pressas, o projeto de lei é completamente cheio de brechas. Ele é completamente vago em vários assuntos sobre o que vai ser tributado, o que é uma criptomoeda, quais são as classes de ativos que pertencem. Então, ele é um projeto cheio de furos. É uma mão na roda para os advogados que vão achar brechas para desviar imposto, trâmites sobre operações, sobre processos judiciais em cima disso. É um prato cheio esse projeto do jeito que ele foi aprovado. E uma das cláusulas que o projeto de lei tem é que ele determina que o órgão regulador das criptomoedas seja o Banco Central. Então a gente teria, no caso, o Banco Central regulamentando todas as criptomoedas que seriam operáveis, né, aqui dentro do Brasil. Os caras não controlam o real, mané. Essa semana a gente teve o vazamento do hackeamento do site do Ministério da Saúde. Pra gente ver o nível do nosso governo. E a gente teria o Banco Central, o Banco Central top, regulamentando todas as moedas que seriam operáveis aqui dentro do Brasil. É surreal pensar nisso, tá ligado? E a gente vê que eles usaram como justificativa o projeto de lei, né, pra falar de porquê as coisas vão ser regulamentadas, eles deram a incrível desculpa da lavagem de dinheiro. Não, a gente vai aqui combater a lavagem de dinheiro, os crimes, por isso que as criptomoedas têm que ser regulamentadas. Não, eu até parei pra pensar agora, será que o Banco Central vai inventar algo inovador? Tipo, mandar uma cripto de uma wallet pra outra, qualquer horário que você quiser, pagando uma taxa minúscula, tipo Pix? Será que eles vão inventar essa tecnologia absurda aí no mundo cripto? Eles estão prometendo a CBDC deles, né? Prometer, os caras é foda, véio. Lavagem de dinheiro. Ou seja, eles vão. É clássica argumentação, tipo, nós vamos proteger vocês aqui, por isso que a gente vai cobrar imposto sobre o que vocês estão fazendo e vamos ficar de olho para que não aconteça coisas erradas aqui. Sendo que o mercado cripto não precisa disso. Até porque o cara que conseguiu levar a grana pro Bitcoin já, você vai fazer o que com ele? Vai socar ele até ele soltar as 24 frases dele? Pois a gente pode ver aí um sistema de tortura novamente voltando a virar moda? Não, só pode. O cara que já conseguiu tirar o dinheiro do real e mandar pra Bitcoin, meu amigo, já era. O cara pode até não usar ele por algum tempo pra não ficar suspeito, tá ligado? Mas já era, você não pega de volta, não. A grande realidade é que os países e governos por aí, eles estão muito assustados com tudo que tá acontecendo, né? Eles estão vendo simplesmente o poder que eles tinham tá, tipo, esvaindo da mão deles. No momento que eles perdem o controle sobre a moeda, eles estão perdendo muito controle sobre a população, sobre o indivíduo. E eles estão tentando de todos os jeitos correr atrás do prejuízo. Você pode ver que, sei lá, desde o meio do ano pra cá, no primeiro semestre de 2021, você nem via governo falando sobre criptomoeda. Você praticamente não via isso. E que de 6 meses pra cá, parece que virou uma febre, virou um assunto de extrema urgência, eles regulamentarem, eles fazerem projetos de leis e enquadrarem tudo para conseguir reagir ao movimento que as criptomoedas estão fazendo. Parece que o governo, ele se deu conta, não só o Brasil, governos mundiais, Estados Unidos, Europa, eles se deram conta de o quão atrasado eles já estão em relação às criptomoedas e como o sistema financeiro das criptomoedas vai mudar completamente o jogo da política no mundo inteiro. E El Salvador nisso tudo? Qual que é a influência? El Salvador está sendo o país pioneiro, né, que adotou uma criptomoeda, o Bitcoin, como moeda de curso legal dentro do país, e ele está na frente de todas as necessidades que as pessoas poderiam ter, né? Por mais que eles ainda sejam parasitas estatais e estão de olho em conseguir capturar imposto e coisas sobre o Bitcoin, eles estão dando muita liberdade pro povo. Eu não sei se o Bukele lá, ele sabe quanto poder ele tá dando na mão do povo dele, o quanto ele tá ensinando para as pessoas, eles podem ser livres com o Bitcoin. Eu não sei se ele tem uma noção sobre isso ou se ele simplesmente decidiu adotar o Bitcoin porque o país dele estava sofrendo demais com a desvalorização do dólar e eles não conseguiam fazer nada. Eu não sei até que ponto ele tá a par disso. Não que vai ser uma mudança de uma hora para outra, mas ele fazendo esse tardalhaço todo que ele fez, mais gente aprende mais rápido. A galera que só ia aprender com uns 3 anos lá, já teve que aprender tudo na marra agora e daí para frente é só um pulo, né? Por mais que seja, quando a gente olha do ponto de vista de adoção da população, seja uma adoção pequena, né? Porque a população de El
Salvador é pequena comparada a muitos países, comparado ao Brasil, por exemplo, mas a gente pode ver a direção que o movimento anda e quais são os acertos e erros que acontecem lá. Então, por exemplo, a gente viu que, óbvio, como qualquer tecnologia nova sendo implantada, houve uma onda de muitos golpes lá em El Salvador por conta disso, né? Pessoas que falavam assim, não, eu preciso fazer uma checagem sua aqui para poder receber suas criptos, me dá seus dados. Aí a pessoa dava os dados e eles roubavam a carteira das pessoas. Nada diferente do que aconteceu aqui no Brasil quando começaram a se usar o Pix, né? É uma tecnologia nova, as pessoas precisam ser ensinadas antes da implementação da tecnologia, e aqui no Brasil cagaram para isso, para variar, implantaram o Pix e a gente teve uma série de golpes baseados em cima do Pix, né? Então, acertos e erros a gente consegue tirar da, digamos, experiência que o El Salvador está proporcionando pra gente. Então a gente pelo menos já tem uma direção de o que fazer e como vai ser as coisas. Será que tem deputado lá querendo proibir o Bitcoin igual tem aqui, querendo proibir o Pix por segurança? Certeza que tem. Olha os caras idiotas, tipo, olha que negócio legal, mas espera aí, tem muita gente tomando golpe. Como é que a gente faz os caras parar de tomar golpe? É simples, vamos proibir isso aqui. a lógica estatal, né? Mano, nossa, velho. É que você não conheceu a cidade lá de onde eu fiz a faculdade. Lá é proibido os restaurantes ter sal em cima da mesa. O cara não pode colocar sal em cima da mesa no restaurante do cara. Mesmo. Por quê? A prefeitura levantou uma lei lá, não sei quantos anos, que é pra diminuir a quantidade de risco coronariano, né? Problema no coração. Problema com hipertensão, né? Aí, tipo assim, beleza. Como é que nós resolvemos o problema de hipertensão aqui? Deixa o sal pro cara ter que buscar lá no lugarzinho Y. Não tem sal em cima da mesa, mas tem sal na recepção. É só sei lá e pedir, tá ligado? O governo, quem faz o projeto de lei, ele é muito descolado do mundo real. Na maioria das vezes é sempre assim, as leis são sempre muito descoladas do mundo real, é incrível isso. Não, o incrível caso do capelão lá, você viu também, que lá tomou proporção nacional, que os caras lá cancelaram, tipo, eles deram isso muito antes da pandemia, tá? Isso não tem nada a ver com pandemia nem nada, não. Eles elaboraram um toque de recolher, se eu não me engano, era às 2 horas da manhã, tá ligado? 2 horas da manhã não podia ter mais nada aberto na cidade. Porque assim, não tem... Só não podia mesmo. Aí o maluco lá da pizzaria fechou as 2, desceu uma rua lá, bebeu umas 2 cervejas na praça lá sozinho e fechou com a galera dentro, tá ligado? A galera tava comendo e fechou tudo, apagou a luz e foda-se. Desceu, bebeu 2 cervejas, deu uns 10, 15 minutos, voltou, abriu de novo. A polícia bateu lá, falou, não, na lei fala que tem que fechar as 2, não fala a hora que eu tenho que abrir. Tipo, 12h15 iniciou o expediente dele, tá ligado? No dia seguinte. Mano, é umas leis idiota pra controlar umas coisas idiotas. Não existe isso. Nessa parte financeira, o Bitcoin ele tá vindo pra romper todas essas... Esse controle, né? Todas essas amarras que a gente sofre, né? É só você fazer o análise igual eu falei agora do Pix, que os caras tentando proibir Pix aí, e agora foi limitado à noite, o cara é 4. Irmão, Bitcoin tá aí. Você quer mandar R$1 milhão 3 horas da manhã de um lado pro outro, você manda. A segurança, quem tem que se garantir é tu, assim como o lucro é seu. É tudo você, tu tá na sua mão. Aí você arque tanto com o benefício quanto com os revés, né, da parada. Vou te dar um exemplo sobre o poder que o Bitcoin tem. Vamos sair um pouco dessa questão econômica do indivíduo, da população, e vamos expandir um pouco mais a visão nossa. Dentro do sistema bancário, quando os países querem fazer transferência de valores de um país para o outro, eles utilizam uma rede que se chama SWIFT, assim como a marca da carne lá chama SWIFT. Essa rede nada mais é que um sistema de mensageria onde os bancos centrais de cada país se comunicam através delas. Então, quando o Brasil quer mandar dinheiro para os Estados Unidos, tipo, tô comprando tantos litros de petróleo seu. Quando ele quer mandar dinheiro para os Estados Unidos, ele compra, essa transação acontece através dessa rede SWIFT. Então, nada mais é do que uma rede de mensagem onde o Banco Central avisa, falando, te mandei $1 milhão aí. Registra no seu cofre que agora você tem $1 milhão. Aí o Banco Central registra no cofre dele que ele sacou $1 milhão e os Estados Unidos registra lá no Banco Central dele que ele tem mais $1 milhão. De uma forma muito estúpida falando, é assim que funciona essa rede SWIFT. E a rede SWIFT, quem controla a rede SWIFT, quem criou e quem controla ela, é o nosso queridíssimo Estados Unidos. E os Estados Unidos, ele vem utilizando essa rede como uma arma de guerra. A gente não se dá conta, mas ele vem usando
utilizando isso como uma arma de guerra. Por exemplo, os Estados Unidos determinou sanções no Oriente Médio, falando que eles tinham que diminuir a questão do preço do petróleo, equivaler o preço do petróleo que os Estados Unidos estava vendendo, com a seguinte ameaça, que o país seria retirado da rede SWIFT. Então, o que isso impacta? Isso impacta que o Oriente Médio não conseguiria fazer transações comerciais com os outros países. O máximo que ele conseguiria era com os países de fronteira fazer algum tipo de transferência monetária. Então, os Estados Unidos têm utilizado esse poder que ele tem como uma arma de dissuasão, sabe? Se você não entrar nos acordos aqui que a gente quer, a gente vai te tirar da rede SWIFT e você não vai poder mais comercializar com nenhum outro país. Você não vai poder comprar os insumos que você está precisando, nem vender o petróleo que você está produzindo aí. E os Estados Unidos também utilizou essa mesma tática contra a Rússia, por causa da questão que a Rússia invadiu a Ucrânia e está tentando anexar a região lá. Os Estados Unidos pegou e mandou, se você não maneirar aí o que você está fazendo, essa manobra expansionista aí, a gente vai, tesourar você também no sistema de pagamento e você não vai conseguir mais fazer transações aí com os outros países. E aí, o que a Rússia falou? Você vai me cortar do sistema de pagamento SWIFT? Então, beleza, eu vou usar um outro pagamento que fica 24 horas online, que consigo transacionar qualquer quantidade de valor para qualquer lugar em menos de meia hora, pagando taxas estupidamente irrisórias. Eu vou utilizar o Bitcoin. Consegue mensurar o poder que isso daí deu? Tirou o controle dos Estados Unidos de fazer sanções econômicas da Rússia e do Oriente Médio e simplesmente falou, foda-se, a gente vai usar o Bitcoin aqui, que o Bitcoin vai servir nosso propósito, a gente vai conseguir mandar dinheiro para quem a gente quiser, a qualquer hora, pagando uma fração irrisória de custo de transação. Os malucos transferem um bilhão aí pagando, sei lá, dólar, né? $2, $3. É ridículo a quantidade de taxa. Porque quando você utilizava a rede SWIFT, se eu não me engano, não tenho certeza, mas se eu não me engano, você pagava 15% do valor da transação como taxa. E essa taxa ficava pro detetor da rede, que no caso é os Estados Unidos, né? O detetor da SWIFT. Alguém tem que sustentar, né? Esses porcos imperialistas. Pois é. E o Bitcoin tá desrompindo isso. A Rússia simplesmente falou, foda-se, você vai tirar a gente do sistema de pagamento? Beleza, a gente vai usar o Bitcoin aqui. O Bitcoin você não controla, a gente vai mandar o que quiser e não vai pagar nada. De bônus, a gente vai diminuir o custo da transação. Assim, pra ser real, eles iam meio que tomar no cu no início, né? Porque ia ter só eles usando. Mas um país grande igual a Rússia fazer isso, se eles realmente fizerem ou fizessem, não sei qual a linha do tempo que a gente tá nesse metaverso aí, mas se um país do tamanho da Rússia faz isso, ele arrasta uns 10, 15 países menor aí que acaba virando o jogo, né? É que aí assim, o papo muda. A gente não sabe abertamente quais países têm Bitcoin e quantos Bitcoins eles têm. Mas, por exemplo, a gente já trouxe no canal notícia há acho que um mês e meio atrás, mais ou menos, que a Rússia estava se desfazendo dos seus dólares, da sua reserva de dólar, e estava transformando essa reserva em Bitcoin. Ou seja, a Rússia já está pelo menos há um mês e meio anunciadamente comprando Bitcoin. Quanto ela tem, a gente não sabe, mas a gente sabe que ela está comprando. O Oriente Médio também está comprando Bitcoin. Lá no Oriente Médio, eles legalizaram a mineração, óbvio, cobrando o impostinho deles, mas eles legalizaram. Ou seja, eles também estão fazendo o pezinho de meia deles dentro de criptos. E isso são os países que estão abertamente falando sobre isso. E os outros países? A China, você acha que a China não tem Bitcoin guardado? A China, desde 2009, lançou Bitcoin, a China foi a primeira. A mineração acontecia lá, 60% do hash rate era lá. Você acha que o governo da China não tem Bitcoin lá guardadinho? A China é o Elon Musk dos países. Mais ou menos por aí. Só manipulando. E no Brasil, qual que é a nossa taxa aí de mineração que a gente tem que pagar pro imposto? De imposto? Se eu não me engano, a gente tá pagando uma alíquota de 30%. Porque a gente não tem regulamentação. Então, a nossa declaração, ela se enquadra pela declaração de prestação de serviço. Assim que a Receita Federal está enxergando dessa forma, porque a gente empresta o poder computacional da nossa placa de vídeo para fazer a mineração. Então a alíquota sobre prestação de serviço é 30%. Você tá doido? É 30%. Então... Ainda bem que a gente não minera, né, não, Diego? Não sei de nada. Mas hoje, vamos ver se esse projeto de lei aqui, ele caminhar e a discussão da regulamentação acontecer, se eles vão criar uma nova alíquota diferente para mineração, diferente para trades em criptomoedas, para posse, para valorização, ganho de capital. Vamos ver se eles vão separar totalmente as alíquotas.
Mas hoje, para mineração, a gente entraria nessa alíquota de prestação de serviço em 30%. Os malucos não sabem a diferença, não. Os caras tava descobrindo o pendrive mágico esses dias pra trás aí. Hard wallet, né? Pra você ver como o governo tá atrasado nisso, né? Não, eles não fazem a mínima ideia. Você pode esperar uma coisa bem definida daqui uns 1 ano, 2 anos. Eu aposto uns 2 anos no próximo ciclo de alta, quando ganhar a voz de novo, que os caras vão falar de verdade. Eu acho que não. Eu acho que o governo, ele vai correr atrás agora do tempo perdido, tá ligado? Ah, mano, quando essa porra cai, ninguém mais fala, você tá ligado? Ninguém. Ah, mas eu acho que já entrou no radar deles. Os cara agem como se nem existisse quando cai, Sim, tá ligado? mas isso é sardinha. Isso é sardinha. O Brasil, agora a gente tá falando de uma baleia. O Brasil entrando no jogo é uma baleia pequena, tá ligado? Mas é uma baleia perto de nós, investidores aqui, pessoa física, tá ligado? Uma baleia que não compra Bitcoin, mas é uma baleia. Por aí a gente pode ver o Brasil começando a fazer parte da reserva de valores dele em criptos. Por que não? Mano, Paulo Guedes tá lá. Era pra ser o liberalzão, né? Se era pra ser o liberalzão, era pra ele tá metendo cripto em tudo aí, foda-se. Pelo menos uma parcela pequena, mas que uma parcela fosse pra isso. O Paulo Guedes é veião, tá ligado? Ele mesmo já se declarou que ele não confia nas criptos. Não faz nem ideia que seja. Talvez faça, mas como a maioria das pessoas, das pessoas mais velhas, né, que tiveram sucesso no mercado financeiro, elas têm uma resistência muito grande em aceitar essa coisa nova, essa coisa disruptiva, sabe? Como assim você vai fazer operações e não precisa de uma empresa regulamentando isso, um banco central, um órgão garantindo crédito? Como assim eu levei 30 anos pra fazer 200% de crédito e você tá fazendo isso em 2 dias, tá ligado? Machuca muito. Aí você pensa o que vai ser não aceitável pra gente quando a gente for velho. Pois é. Ciborgue, né? Puta que pariu. A gente tem a vantagem de ser uma geração muito... nós tivemos nosso pé muito dentro da tecnologia. A gente viu o começo da adoção das tecnologias e a gente surfou toda a evolução dela. Então, pra nossa geração, é fácil assimilar muitas das coisas. A gente consegue, por mais que a gente não goste, a gente tem. Tipo, é o caso dos cryptogames. Eu não curto muito a ideia, mas eu consigo assimilar ela, eu consigo entender ela. Pra uma geração atrás, nossa geração dos nossos pais, isso é completamente difícil de absorver, cara. Completamente difícil. Como assim você vai ganhar dinheiro com o jogo? Tô aí fazendo 2 milão por mês. Pois é. rindo. Pois é. Tô aqui sentadão em casa, só jogando e fazendo raiva nos pais. Porque eles olham, não tá fazendo porra nenhuma, só jogando. Agora você larga de ser mentiroso. Porque você gosta assim, não gosta de todos os jogos, mas o Champ tá aí pra provar o contrário. eu tô esperando aquele que vai fisgar meu coração, tá ligado? Isso eu não vou negar. Quando o Pokémon resolver fazer alguma coisa mesmo. Você trouxe uma atualização aí do Champ, né? Você tava dando uma conferida? Eles liberaram as datas. Primeiro eles liberaram quem foram sorteados, né? Que eu não sei se a gente falou aqui semana passada. Os sorteados para poder fazer a compra. Você comentou que você tinha entrado pra whitelist e não tinha sido sorteado. Na real eu não entrei, né? Eu fiz a whitelist, mas não fui sorteado. Aí agora eles soltaram as datas. Eu te mandar o link aqui rapidinho. Eles mandaram as datas que vão sair. O tempo deles, eles usam o GMT+8, é da Austrália, se eu não me engano. Aí eu acho que vai ser do dia 16. No dia 16 eles vão liberar. Esse aí vai ser o tempo que tá faltando pro pessoal da whitelist adquirir. Então os caras daqui 3 dias e 5 horas. Vai dar 5 horas da manhã no dia 16 aqui no Brasil, né? E esse aí o pessoal da whitelist. Na quinta-feira, né? Na quinta. Vai ser na madrugadinha. Eu sinceramente acho que o pessoal do whitelist vai zerar ou quase zerar os ovos que eles têm lá. Tanto que eu nem vou me preocupar em comprar os ovos restantes. Tô no foda-se já. Vou pegar a segunda leva desse jogo aí. Mas eles vão ter só 5 horas, o pessoal da whitelist, eles vão ter só 5 horas de vantagem em cima do público em geral. Então o que não for vendido pra whitelist em 5 horas vai ser liberado pro público em geral já. Eu vi que eles têm o contador do público e o do whitelist, né? Então 10 horas da manhã do dia 16 já vai ficar livre pra comprar o restante das seeds desse primeiro drop, não sei como é que fala isso. A primeira venda, né? Que eles vão vender os ovos primordiais lá, né? Os ancestrais, não lembro o nome. Eu sei que eu não vou entrar, infelizmente. Eu tô de boa, eu vou esperar a segunda onda, quero ver o que vai chocar desses ovos. Eles soltaram esses dias também o que pode sair de cada ovo, mas tipo, é aleatório. Eles só soltaram as classes que pode vir de cada ovo,
de cada ovo. As combinações, né? Mas isso a gente já sabia. Como é aleatório, a gente não tem como saber o que realmente vai sair. Eu sei que também que se eu não me engano, eles lançam o CHMB deles junto com o hatch dos ovos. Ou com o hatch dos ovos ou com a venda dos ovos já. Então, o CHMB já deve soltar aí nessa próxima semana. Ou nessa semana ou na próxima. O CHMB eu tô pensando em comprar um pouquinho. Surfar vou botar um pouquinho mesmo, né? Botar uns 300, 500 conto lá. Pra surfar pra surfar uma altinha. O CHMB vai ser o token de governança, né? Isso, vai ser o token de governança deles. Eles vão soltar, inclusive quem fez o airdrop aí, eu não lembro se eu falei aqui, o airdrop vai ser pago 7 dias depois da liberação do token. Então eu já vou ganhar uns dólarzinhos lá de qualquer jeito. Eles já anunciaram por onde vai ser a venda? Não sei, acho que não. Ou acho que sim. Que essa primeira venda vai ser pela rede da BSC, né? Não, eu acho que já é Polygon. Já vai entrar pela da Polygon? Tem os 2 artigos aí, provavelmente tá explicando. Eu, como não vou comprar, eu realmente não li o artigo dessa vez. Mas eu mandei 2 artigos aí, depois você deixa na descrição pro pessoal ver. Eu vou botar eles na descrição do vídeo. Acho que é mais fácil. Eu não... Igual eu falei, como eu não vou comprar agora, eu prefiro não perder meu tempo lendo por enquanto. Quando eu for fazer, eu leio. Eu sei que eles vão lançar moedinha e eu devo comprar um pouquinho das moedas. Porque é meio que padrão essas moedinhas daquelas altas inicial, né? E como eu já gosto do jogo, se não der também, eu deixo lá as minhas moedinhas. Esse projeto eu achei interessante. Eu também sinto vontade de investir nele. Não sei se agora no início, vamos ver como que vai desenrolar, mas eu queria ver pelo menos o beta do jogo. Qual que é o meu pensamento? Eu não sei se eles vão usar o oráculo ou não pra travar os preços das coisas depois de lançado. Eu acho que não, tá? Eu acho que eles não vão usar o oráculo pra definir nada depois dessa venda inicial. Se for o caso, eu vou conseguir pegar com o CHMB, eu vou conseguir comprar os bichinhos no Marketplace depois. Aí, tipo, como o Marketplace é definido pelo dólar, o valor final, o pessoal quando vai vender as paradas, vende sempre pensando em dólar, eu acho que o CHMB que eu pegar nesse início, se ele valorizar, eu vou conseguir comprar uns bichinhos a mais no futuro. Entendi. E como eu já planejo entrar no jogo, eu vou deixar uma parte do que eu tô disposto a entrar no jogo agora e uma parte no futuro, entendeu? Então, se precisar completar, eu completo com a parte no futuro. Se não precisar, eu já tô deixando uma parte agora pra usar mais pra frente. Igual eu falei, eu coloco uns 500 conto lá. Se valorizar, ótimo. Eu já uso esse dinheiro pra fazer a compra que eu quero fazer dos bichinhos quando lançar. Se não valorizar, eu completo depois. Mano, só de pensar que eu tô investindo só lucro do Axie, eu já tô feliz, tá ligado? Você não tá tirando o dinheiro do arroz e feijão, né? Eu tô tirando só o dinheiro já farmado em cripto mesmo. Eu, particularmente, eu quero esperar pelo menos a testnet do game pra dar uma olhada de como vai ser a gameplay, que isso daí pra mim é o fator mais importante, sabe? E se eu gostar, aí eu vou colocar o pezinho dentro. Sabe o que eu acho? Eles vão lançar uns gameplay bem zoado no início. Não tem como, cara. Não tem como eles lançar um gameplay bom, tá ligado? Olha pelo Minds of Dalarn, o que virou da testnet pro que eles estão prometendo agora, velho. Pois é. É que no caso deles me desagrada. Eu não gosto daquele tipo de desenho que tá pra vir. O estilo gráfico, você falou, né? De uma forma geral. Então, tipo assim, eu na testnet dele eu gostei muito. Achei legal, vou jogar. Aí lançou algo mais próximo do que vai ser o jogo, eu só desisti, tá ligado? Não, tô de boa. Então eu não acho que dá pra usar os primeiros lançamentos dos jogos aí, não. Como base, né, que eu falo. Eu quero pelo menos ver a testnet, tá ligado? Só pra ter um gostinho do que vai ser. A princípio, tudo que eu tô vendo tem me agradado e eu quero, tipo, tá entrando no projeto. Tem bastante interesse que tá entrando no projeto. Mas, pra mim, só depois de ver a primeira impressão da testnet, tá ligado? Eu nem lembro quando que tava isso no roadmap. Eu acho que isso aí vai rolar daqui uns meses, tá ligado? 2, 3 meses. Eles vão lançar alguma coisinha de farma, de fazendinha. Eu acho que a testnet estava prevista pra março do ano que vem. Então, vai enrolar. Se eu não me engano, era isso. Acho que era março. Deixa eu ver, às vezes tem no site deles, deixa eu olhar aqui rapidinho. Mas de qualquer forma, é um bom projeto que a gente vai ficar de olho. Tipo, do que eu tô vendo até agora, só tem me agradado, tá ligado? Na real, não é que seja um bom projeto, né? É que é um projeto bonitinho. Isso, a comunicação, a identidade visual do projeto faz parte da essência do projeto, da equipe que tá trabalhando lá dentro. Se você tem um jogo todo feito, todo cagado, você pode ver que, tipo, esse é o carinho, o zelo que a equipe tá trabalhando com
o projeto deles, entendeu? Eu acho que a identidade visual conta bastante. É a primeira coisa que chama um cara que não conhece, né? Sim, cara, isso é um jogo, tá ligado? Tem que ser um jogo, tipo, ele tem que ser atraente aos olhos, tem que ter um gameplay legal e depois a gente pensa na parte da monetização. Enquanto não acontecer um jogo que tenha esses critérios nessa ordem, eu acho que a gente não vai ter um big sucesso ainda, tá ligado? Você vê pelo Axie, o Axie tá tentando se tornar um jogo mais jogável e ele tá só tomando cu agora. Só caindo. Mas eu ainda gosto de jogar Axie, por exemplo, embora esses últimos dias eu tenha passado a raiva lá, velho. Mas de resto, tipo, eu ainda gosto de jogar um jogo que tá indo pro lado competitivo da coisa. E eu gosto do lado competitivo da coisa. Então, e como eu já tirei meu investimento, agora, mano, se foda, eu vou ficar jogando isso aí até. Ah, o Axie tá valendo R$10, beleza. Você comprou a 6 mil, seu otário, beleza. Eu já tirei meu investimento, né? O dinheiro já foi faz tempo, né? É, vou continuar jogando até falir o jogo agora. Chique, então. Acho que é só, hein? Acho que é só. Fechamos o vídeo de hoje. Mais um videozinho de 1h10. Porra, isso que nós nem fiz compra hoje, hein? Não, tô começando a virar podcast. É muita especulação, muita informação que a gente tem que passar. É difícil Muito condensar ela. bate-papo. Mas é o bate-papo onde a gente coloca de uma forma fácil, né? De fácil comunicação. A gente passa as informações, tá ligado? Não tem jeito. É um bate-papo gostosinho. É isso aí. Então, por favor, aí, quem ficou até o final, duas coisas. Curte e comenta um hashtag NFT Games aí embaixo. Diz pra gente qual é o seu game favorito. Sua game coin favorito aí. Ela tá nos comentários pra gente. Não, Axie Infinity ainda não lançou. Você real. Não mudou de time ainda. Não, deixa os caras lançar, né? Senão também. Justo. Isso aí, pessoal. Muito obrigado por todo mundo que assistiu. Muito obrigado pela atenção de todos. Compartilhe o vídeo com todo mundo que quiser ter um pouco mais de informação sobre o mundo cripto, pra gente ser um pouco menos dependente do Estado e desses parasitas que ficam roubando nosso dinheiro. Forte abraço pra todo mundo. Beijos, pessoal. Fui.